Novos ataques aéreos foram registrados na Ucrânia nesta madrugada. Segundo as autoridades, uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas. Os bombardeios atingiram a região fronteiriça de Kharkiv, além de cidades da região central do país. Várias casas foram destruídas e mais de 1.000 pessoas ficaram sem energia elétrica. A Ucrânia afirmou que conseguiu interceptar 37 dos quase 90 drones russos lançados. Já Moscou acusa Kiev de lançar quase 300 drones contra o território russo. Ontem, o país já havia informado que tinha sido alvo de um ataque com 112 artefatos interceptados. E o presidente ucraniano acusou a Rússia de reunir 50.000 soldados perto da região de Sami. A cidade está na fronteira com Kursk, onde tropas ucranianas conseguiram conquistar espaço, mas acabaram expulsas no mês passado. Volodymyr Zelensky disse que Kiev já tomou medidas para impedir uma ofensiva em larga escala da Rússia no local. Recentemente, Moscou anunciou a tomada de controle de 4 vilarejos ao longo da fronteira. Na semana passada, o presidente russo afirmou que deseja criar uma chamada zona tampão ao longo da divisa com a Ucrânia. Bom, quem chega para fazer uma análise dessas e outras notícias é o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo à Conexão, estava com saudade. Boa tarde, Kelly. Eu também. Fazia tempo que nós não conversávamos e é sempre boa a nossa conversa. Sempre é boa demais. Professor, essa situação entre Rússia e Ucrânia, houve uma intensificação nos ataques, bem no momento em que se falava de um possível cessar-fogo, pelo menos, não é? Exatamente, Kelly. A ligação tem que ser essa, né? No momento que você acirra o processo de negociação, que inclusive a Turquia assumiu um papel de negociador direto, o Trump pressionou, o Zelensky foi a Istambul, o Putin mandou uma delegação, mas não foi. No momento que você está fazendo isso, a pressão russa aumentou, né? Talvez a gente tenha que entender exatamente por que os russos perceberam que Zelensky precisa de um cessar-fogo. A situação interna na Ucrânia, principalmente militar, é mais preocupante do que era o ano passado, por exemplo. Está mais fragilizado, vamos dizer desta forma, né? Chegou menos munição, os Estados Unidos fizeram uma interrupção, voltaram a oferecer, mas o apoio americano não é o mesmo da era Biden. Então, isso está claro. Então, o Zelensky fala de um cessar-fogo. É possível que as forças russas tenham percebido essa fragilidade e estão imaginando que podem ganhar terreno, podem avançar nesse sentido, né? É possível também que, de alguma forma, toda essa pressão nessa região que você fala, principalmente a região de Kursk, seja uma pressão diversionista. Eles estão fazendo pressão aí porque eles estão concentrando mais tropa para o centro da Ucrânia. Por que isso, Kelly? Por que estão fazendo essa medida? Porque no centro da Ucrânia estão os territórios muito cobiçados com as terras raras, aqueles minerais que servem principalmente para a indústria digital e que a Ucrânia tem, que já foi objeto de negociação direta entre Estados Unidos e Rússia, que era inclusive o que os Estados Unidos queriam que os Zelensky entregassem. A Rússia está olhando para isso, pode estar ameaçando Kursk, que é no Nordeste, quando o alvo real é o centro. E pode apenas, então, somente ser um blefe russo para ter mais espaço de negociação. Em outras palavras, a guerra na Ucrânia está chegando a um momento absolutamente decisivo. Pois é, muito sensível. Vamos falar um pouquinho mais dessa questão das negociações, porque olha só, em meio aos combates que avançam na Ucrânia, a Rússia também está em um embate verbal com os Estados Unidos. Depois de dizer no fim de semana que Vladimir Putin estava completamente louco, Donald Trump afirmou que o presidente russo está brincando com fogo. Por meio das redes sociais, o norte-americano disse que, se não fosse por ele, coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia. A mudança no tom
tensão em relação a Putin acontece depois de ataques massivos das tropas russas contra a Ucrânia e a frustração causada pela falta de avanços nas negociações para a paz. Um assessor do Kremlin respondeu às declarações de Trump e disse que o presidente norte-americano não está bem informado sobre a realidade da guerra. E para tentar amenizar a situação e voltar às negociações para um cessar-fogo, o presidente da Ucrânia propôs uma reunião trilateral com Donald Trump e Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky afirmou que se Putin não está confortável com uma reunião bilateral, ele, Zelensky, não se incomoda em envolver Trump e que está preparado para qualquer formato. No começo do mês, Putin rejeitou uma proposta de reunião com Zelensky na Turquia, como a gente falou há pouco. O Kremlin afirmou que o encontro entre os dois governantes só aconteceria depois de algum tipo de acordo ser alcançado. Já Trump expressou frustração com Putin e Zelensky por ainda não terem alcançado um acordo, né, para cessar fogo. Eu acho que esse foi um checkmate aí que o Zelensky fez, né? Colocando o Putin na parede, dizendo, olha, eu aceito, inclusive, com o Trump presente. Qual que é a sua análise, professor? A ideia de checkmate é muito boa, né? Porque, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Né? Na verdade, o Zelensky está numa situação em que ele tem que criar fatos favoráveis a um cessar-fogo. Esse fato é talvez o checkmate mais eficiente que ele podia pensar. Né? Ora, eu vou trazer junto quem decide. Né? É verdade que implícita a essa posição está uma situação em que a Ucrânia se submete diretamente às decisões americanas, mas a Ucrânia não está em momento de escolher. A Rússia sabe disso e está pressionando. As frases de Trump têm o sentido exato de fixar limites. Olha, nós não vamos passar muito daqui. Porque Trump sabe que ele precisa, de algum modo, conter a agressividade russa e manter essa agressividade russa, vamos dizer deste modo, suportável para os aliados europeus. É isso que está em jogo, Kelly. Né? O que o Trump vai dizer para a Europa? Zelensky, de alguma forma, está numa posição talvez a mais frágil que ele já esteve. Ele tentou esse ataque em Kursk, dentro do território russo, deu tudo errado, né? Ele teve que se retirar, eles foram expulsos. A situação militar da Ucrânia é complexa, ele usou isso, né, de atacar a Rússia dentro do território com os seus melhores equipamentos, com as suas unidades mais preparadas. Não se sabe exatamente o número de perdas que o Zelensky teve, mas o fato real é que a Rússia pode avançar mais. Zelensky está entregando os anéis para não ter que entregar os dedos. Né? A ideia é bem essa, preferível me submeter aos mandos americanos de Trump do que ter que me ver diretamente a tudo, entregar diretamente tudo aquilo que Putin quer. O quadro é realmente decisivo, você tem toda a razão, é um checkmate. Agora, professor, nesse momento, o que pesaria mais para Donald Trump? Os anéis, ou seja, as terras raras, né, da Ucrânia, que seriam usadas, inclusive, como uma forma de compensação por todo o apoio americano já concedido, ou a Europa, em que se vê ameaçada por um possível avanço russo. A gente traz aqui sempre esse temor, né, dos países europeus de que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Não há imagem mais perfeita do que essa. Né? A escolha de Trump é exatamente essa. Né? Agora, Trump sempre é tradicional porque ele escolhe muito mais pelo seu lado empresário, mais pelo lado dos bens reais, do que pelo lado da política, pelo lado da diplomacia. Né? É bastante provável que Trump, numa escolha como essa, prefira os metais raros. Esse é o ponto. Né? Ele sabe perfeitamente que a China está negando e tem grande poder sobre esses metais raros. Né? Um dos motivos principais do Trump ter recuado nas tarifas com os chineses foi quando os chineses fecharam a torneirinha dos metais raros e a indústria digital
bateu na porta do Trump e disse: não dá, os chineses têm 90% da oferta, 60% deles mesmo e 30% mais que eles controlam. Então, de algum modo, não tem jeito. Então, você tem muita razão no que você está dizendo. De algum modo, o Trump talvez esteja muito mais suscetível a ficar entregando esses anéis e, de algum modo, dizer: olha, vou ficar com as terras raras. O que ele fará com a Europa? Talvez seja por isso que Vance, olha a observação interessante que você fez. Lá atrás, há um mês e pouco atrás, numa reunião da OTAN, o vice-presidente americano J.D. Vance foi muito claro: a Europa vai ter que cuidar da sua segurança por ela mesma. Aumente seus orçamentos militares, que, aliás, todos os países europeus já estão fazendo. Parece que os europeus, como você notou, já perceberam essa dura escolha de Trump entre os metais raros ou alguma satisfação para conter os russos. De algum modo, parece que, sem dúvida nenhuma, Trump vai olhar mais para suas riquezas imediatas. E os europeus parece que já perceberam isso. Professor, fontes próximas ao Kremlin apontam que as condições de Vladimir Putin para o fim da guerra incluem uma exigência de que a OTAN não vai se expandir para perto das fronteiras russas. Segundo a agência de notícias Reuters, o acordo incluiria uma garantia por escrito dos líderes ocidentais integrantes da aliança. A exigência faz parte do acordo que a Rússia concordou em elaborar em conjunto com a Ucrânia para um cessar-fogo. Vários países vizinhos da Rússia fazem parte da OTAN e a adesão ucraniana foi um dos principais motivos para o início da guerra lá atrás. De acordo com fontes ouvidas pela agência, Putin está pronto para a paz, mas não a qualquer preço. A Rússia também pede que a Ucrânia seja neutra e que os países ocidentais suspendam parte das sanções impostas a Moscou. Gostaria da sua análise sobre esse ponto também e só a gente lembrar que lá atrás a Ucrânia já entregou seu armamento, né? Já tinha garantias de proteção, inclusive por parte da Rússia e dos Estados Unidos, e olha a situação da Ucrânia hoje, né? É esse o ponto. A Ucrânia, na verdade, é o grande teste, né? Para ser rigoroso, né, quando a União Soviética terminou, vários desses acordos que a Rússia está agora querendo, por escrito, foram assinados. Inclusive um deles, muito importante, que uma revista alemã, Die Welt, publicou com todo o acordo assinado pelo então James Baker, que era o secretário de Estado americano, pelo Gorbachev e pelo Helmut Kohl, dizendo que a OTAN e a Alemanha Oriental passaria para dentro da OTAN, mas seria a única. Não foi nada disso que aconteceu. E Hungria, Polônia, Romênia, Bulgária, tudo isso que era ex-república soviética, entraram na OTAN. Tem 3 repúblicas que, pela história e pela posição geográfica, elas não podem ser cedidas porque tem a ver com as proteções das fronteiras russas. A primeira é a Ucrânia, a segunda é a Moldávia e a terceira é a Geórgia. A Geórgia já foi objeto de tomada russa, a Moldávia idem. De alguma forma, a Ucrânia é a terceira. Para a gente entender essa posição russa, a gente tem que pensar na história. Foi por ali que as tropas napoleônicas, ali Ucrânia, que as tropas napoleônicas chegaram a Moscou. Foi por ali que as tropas nazistas, pela Ucrânia, que as tropas nazistas quase tomaram Moscou. Então, quando nós olhamos para essa situação, a gente pode até entender a relação dos russos. E eles dizem, Ucrânia, Moldávia e Geórgia não tem jeito. O resto tudo bem, mas essas 3 não tem. É esse o motivo. A gente precisa entender que a guerra na Ucrânia foi quando a Ucrânia, por várias razões, não temos tempo para explicar aqui, avançou o sinal, mudou a sua Constituição e aceitou ficar com pactos militares com o Ocidente. Foi aí que a guerra começou. Porque, inclusive, quando a gente fala da OTAN, da Ucrânia entrar na OTAN, significaria que na Ucrânia poderiam ser colocados mísseis nucleares de curto alcance para atingir Moscou. É isso que a Ucrânia, é isso que a Europa, que a Rússia não aceita.
A Europa sabe perfeitamente que tem um jogo aí e que precisa, de algum modo, acalmar os russos. Mas não nos esqueçamos, os russos, de alguma forma, têm experiências históricas muito complicadas com esses 3 países. Vai ser difícil a paz sem fazer essa concessão. Você tem toda a razão. Professor, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a tensão na Ásia. Olha só, a China pousou 2 bombardeiros mais avançados no país em uma disputada ilha no mar da China Meridional. O movimento é visto como um sinal recente de Pequim sobre as capacidades militares para outros países. Os bombardeiros de longo alcance foram atualizados e são capazes de transportar mísseis de cruzeiro antinavio e até mesmo capazes de lançar mísseis balísticos com ogivas nucleares. Essas aeronaves já foram utilizadas em exercícios militares ao redor de Taiwan em outubro. Antes, em julho, foram vistos em manobras perto do território continental dos Estados Unidos. O envio dos bombardeiros para as ilhas acontece em meio às tensões com as Filipinas e Taiwan e antes do maior fórum da defesa da região marcado para o fim de semana, professor. Esse rearmamento chinês é, de fato, difícil. Vocês elencaram agora, né, todo o quadro que marca exatamente o avanço tecnológico militar chinês. Eles estão mostrando o que é que eles podem fazer do ponto de vista de aeronaves capazes de intersecção nuclear. Esse ponto é extremamente sensível porque tem tudo a ver com a briga com a Groenlândia, tem tudo a ver com a briga no Ártico, tem tudo a ver com a capacidade que os chineses estão demonstrando de projetar poder. Sabe, Kelly, o susto maior que o Ocidente levou, nós comentamos muito pouco isso, né? Foi agora nessas escaramuças, nessa mini-guerra entre o Paquistão e a Índia. Parece assim estranho a gente dizer, nós estamos falando de mísseis nucleares que podem ser transportados em aviões modernos, caças modernos chineses. É isso mesmo. Só que a aviação chinesa demonstrou um poder que era desconhecido no Ocidente. Vamos lá. Na guerra entre o Paquistão e a Índia, o Paquistão é um aliado chinês e comprou jatos ultramodernos, os H-5, ultramodernos dos chineses. Kelly, na guerra entre os jatos chineses modernos e os Rafale franceses e o F-16 que a Índia tem, os jatos chineses deram um banho. Os jatos chineses, todos os analistas militares no mundo notaram isso. Foram muito mais operacionais. As forças indianas perderam. A Índia recuou porque ficou evidente que a força paquistanesa estava mais preparada. E eram com jatos chineses. O mundo inteiro colocou, como diria antigamente, a orelha em pé, né? O mundo inteiro percebeu o quanto a China tinha avançado em tecnologia militar, principalmente a aviação, principalmente os jatos. É este o sinal que preocupa. A China está dando um recado. Na Ásia, nós somos talvez o ator mais importante. É isto que está em jogo e é isso que a China mostra. A gente tem sempre que pensar naquela frase do Obama, Kelly. Cuidado, a Rússia é apenas uma potência regional. A potência mundial que ameaça os Estados Unidos é a China. É verdade. Observa que a Rússia só quer as suas fronteiras protegidas. É o que nós estamos conversando agora. Moldávia, Geórgia e Ucrânia. Protegeu, tá bom. A China não é isso, não. A China tem pretensões de domínio intercontinental, como esse exemplo que você acaba de dar dessa nova ação da aviação embarcada de mísseis nucleares que assustou e preocupou o mundo inteiro. E sem falar ainda da força econômica, né, que a China tem com relação comercial com diversos países, principal parceiro comercial aqui do Brasil. Enfim, vamos seguir de olho. Professor, muito obrigada pela análise, viu? Sempre bom te ouvir. Eu é que gosto das perguntas e da conversa. Muito obrigado, Kelly, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor.